Então, olá, muito boa noite. Meu nome é Patrícia Bauer, eu sou fisioterapeuta, trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Liga. Gosto muito de falar sobre esse assunto, falar sobre reabilitação, principalmente aí a reabilitação do paciente transplantado pulmonar. Acredito que seja um tópico muito importante e a gente tem que conversar bastante sobre isso, a gente tem que difundir informação, e é um assunto sempre que faz muito bem a gente falar sobre isso, a gente conversar e a gente deixar todo mundo muito ciente sobre o que é a reabilitação pulmonar, principalmente nesse tipo de paciente tão especial e tão importante que é o paciente transplantado de pulmão. Então, vou dar início à minha apresentação. Trouxe rapidamente aí as indicações do paciente pro transplante de pulmão. Vou falar rapidamente aqui, acredito que durante as palestras isso vai ser mencionado e falado bastante, então, apenas para introduzir mesmo o assunto, o paciente ele vai ter indicação para o transplante pulmonar, um paciente com uma doença grave extremamente limitante, então, do ponto de vista funcional, principalmente. Um paciente que tem uma baixa funcionalidade, um paciente que ele tem dificuldade de desempenhar atividades de vida diária comum, simples, e que a gente pode pensar que são fáceis, como, por exemplo, tomar um banho sozinho, se alimentar, se vestir, ir no mercadinho ali da esquina. Então, ele tem muita dificuldade, ele tem uma extrema limitação a essas atividades comuns, pela doença pulmonar aí já bem avançada. Esse paciente, ele também já vai estar recebendo um tratamento medicamentoso, porém, só o tratamento medicamentoso, ele já não resolve mais, ele já não tem mais poder de deixar esse paciente com uma capacidade funcional boa, esse paciente com uma boa atividade do dia a dia. Então, ele já tem um tratamento efetivo, só que ele já não é mais tão efetivo, só o tratamento medicamentoso, ele já não é mais o suficiente. Também um paciente que ele tem uma expectativa de vida sem o transplante menor do que 2 anos, então uma curta expectativa de vida, esse paciente ele só vai sobreviver realmente com o transplante pulmonar. E também a gente tem que ter, e isso tem que ser levado bastante em consideração, a questão nutricional desse paciente. Ele vai ter indicação, se ele tiver aí dentro de um peso adequado, ele não pode ter um sobrepeso, ser muito obeso, e a gente sabe também que o paciente ele não pode estar mal nutrido ou desnutrido. Isso vai influenciar diretamente no desfecho pós-transplante, pós-operatório desse paciente. E também a gente não tem como deixar de não mencionar a condição psicossocial desse paciente, principalmente para o pós-transplante. Então, a indicação ela vai ser muito minuciosa, vai ser uma avaliação muito minuciosa, principalmente nessa questão social, que é um paciente que vai ter que aderir ao tratamento, não adianta ele entrar para a lista de transplante, realizar o transplante e depois ele não seguir com as medicações, ou ele não tem um suporte adequado da família, ou a casa, enfim, a questão dos animais não está adequada. Então, isso tudo tem que ser bem adequado aí para ter a indicação para esse paciente realizar aí o transplante pulmonar. A reabilitação, então. A reabilitação é um processo tanto pré quanto pós-transplante, vai ser trabalhada aí antes e depois. Ela tem alguns objetivos, e os objetivos eles se conversam, tanto antes quanto depois do transplante. Principalmente, a gente vai trabalhar para melhorar a capacidade ao exercício desse paciente. Então, é um paciente que já tem uma doença pulmonar mais avançada, ele tem uma baixa capacidade funcional, então, através da reabilitação, a gente tem como objetivo melhorar a capacidade de exercício desse paciente, através, com certeza, do ganho de força muscular. Então, vai ser trabalhado aí exercícios, principalmente com esse paciente, para o ganho de força muscular. Nosso objetivo sempre vai ser melhorar a qualidade de vida, porque não adianta eu ter um bíceps maior, mais forte, se na qualidade de vida e na funcionalidade desse paciente isso não modifica em nada para ele. Então, nosso foco sempre vai ser melhorar a qualidade de vida desse paciente. E aqui, reduzir também, eu trouxe reduzir a sensação de dispneia.
nesse caso, principalmente para os pacientes pré-transplante. Claro, pós-transplante também, às vezes a fase inicial, enfim, ou dependendo, talvez, de alguma exacerbação pós-transplante, mas a gente fala muito mais de reduzir aí a sensação de dispneia do paciente pré-transplante mesmo. Então, através do exercício físico, através do aumento da capacidade funcional, a ideia e o objetivo é que esse paciente ele sinta menos dispneia, ele sinta menos falta de ar para executar aí as suas tarefas do dia a dia, principalmente. Então, evidências. Eu até trouxe aqui um compilado de artigo de pacientes pré-transplante, aqui artigos também de paciente pré-transplante, aqui um artigo que fala sobre a reabilitação pré e pós-transplante, aqui também. Então, assim, evidência é o que não falta. A gente tem bem instituída a questão da reabilitação pulmonar para esse tipo de paciente, e sabe-se que se tem muita resposta, que se tem muita melhora, as evidências são de boa qualidade. Então, é muito bom, é muito indicado e se tem evidência. Agora eu vou falar um pouquinho especificamente sobre a reabilitação tanto pré quanto pós-transplante. Essa foto à direita é a foto do serviço de reabilitação pulmonar ali do Hospital Pereira Filho, que é o hospital específico para pulmão, para pneumopatas da Santa Casa. Santa Casa é um complexo, cada hospital ele tem aí basicamente uma especialidade, e nesse caso o Pereira Filho a especialidade é pulmão. Então, se tem uma sala ali onde tem esteira, bicicleta, halter, pezinhos, então todos os aparelhos que são necessários ali para utilizar durante a reabilitação desse paciente. Então, antes do transplante, esse paciente ele teve a indicação de realizar o transplante, ele obrigatoriamente ele tem que entrar na reabilitação. Então, ele precisa e é necessário. Ele não permanece na lista se ele não adere à reabilitação pré-transplante. Então, é uma solicitação até do serviço, do próprio cirurgião, que esse paciente, ele obrigatoriamente ele tem que fazer, ele tem que aderir à reabilitação pré-transplante. Isso também já nos vai dar uma ideia de aderência ao tratamento no pós-transplante, né? Então, é composto de sessões de 3 vezes por semana, então 3 dias na semana, esse paciente vai até lá o setor de reabilitação e ele faz esse protocolo, ele participa desse protocolo durante 3 meses. Se nesses 3 meses não teve o transplante, não aconteceu o transplante, ele vai seguir na reabilitação, porém com uma frequência um pouco menor, normalmente de 2 vezes por semana. Mas ele não pode parar, ele tem que continuar sempre com a reabilitação pré-transplante até o dia do transplante. As sessões, elas são longas, de 60 a 90 minutos, e elas são compostas basicamente da fase inicial de aquecimento, que normalmente é feito em esteira, em bicicleta ergométrica, depois na fase intermediária de exercícios de fortalecimento, seja com caneleira, com halter, com teraband, então pode-se utilizar esse tipo, e é bastante utilizado esses recursos aí para o fortalecimento muscular, e na fase final ali, no final da sessão, com alongamentos, finalizando ali com os alongamentos. Qual a intensidade que é utilizada e que é realizada nesse paciente? Então, principalmente vai ser feita através da sintomatologia desse paciente. Então, durante toda a sessão, ele vai ser acompanhado, ele vai ser observado por um profissional, por um fisioterapeuta. E esse fisioterapeuta, ele vai estar o tempo inteiro, tanto cuidando ali os sinais do paciente, principalmente pela frequência cardíaca. Então, ele fica ali com o oxímetro, vai aferindo a frequência cardíaca durante o exercício. Normalmente, o ideal, digamos assim, se esse paciente tiver uma ergoespirometria, vai ser utilizado ali o cálculo pela ergoespirometria de frequência cardíaca máxima. Então, a gente vai saber especificamente para aquele paciente qual seria a frequência cardíaca máxima que poderia ser atingida, digamos assim. Ou a gente pode usar aquele velho cálculo de 220 menos a idade também, para saber ali o que seria a frequência cardíaca máxima e trabalhar aí um pouco abaixo dela. A gente não trabalha normalmente na frequência cardíaca máxima.
Também vai ser mensurada ali durante toda a sessão a saturação periférica de oxigênio. Normalmente, esse paciente, antes de realizar e de iniciar a reabilitação pré-transplante, ele realiza um teste de caminhada de 6 minutos, e nesse teste de caminhada já vai ser observado se esse paciente ele precisa de oxigênio para a prática de atividade física. Claro, se esse paciente ele já utiliza oxigênio em casa e ele já usa o O2 domiciliar, com certeza, se esse paciente fizer exercício, ele vai precisar de um aporte até maior de oxigênio. Mas tem alguns pacientes que eles não precisam, eles ainda não utilizam oxigênio em casa, mas através do teste de caminhada de 6 minutos, a gente consegue identificar se esse paciente ele chega a desaturar e a gente consegue indicar da maneira correta o uso de oxigênio durante aí o processo de reabilitação. E também é utilizado bastante para avaliar, então, sintomas, a escala de Borg. Normalmente é a escala modificada mesmo de Borg, que vai de 0 a 10, sendo que 0 é o paciente sem nenhum cansaço, em repouso, e 10 seria um exercício muito exaustivo, seria uma percepção de esforço muito grande. Então, a gente nunca vai trabalhar no 10, mas a gente sempre quer um esforço aí moderado, de moderado a um pouco intenso, porque a gente quer aí algumas adaptações fisiológicas mesmo do exercício, então eu não posso ser muito, muito leve, mas também não posso levar esse paciente à fadiga. É bem importante, então, avaliar isso. Então, chegou o dia do transplante. Teve aquela ligação tão esperada, o paciente ele vai para o hospital, ele faz o preparo pré-cirúrgico, feito o transplante, se deu tudo certo durante a cirurgia, então esse paciente ele vai se recuperar, claro, um período na unidade de terapia intensiva. Ele vai chegar na unidade de terapia intensiva e a fisioterapia ela já atua nessa fase inicial. Então, a gente já atua nessa fase que o paciente está em recuperação na UTI, a gente tem também protocolo para isso, que é o que eu vou falar agora. Protocolo de reabilitação na UTI tem alguns objetivos, um pouco diferentes, alguns são os mesmos e alguns são um pouco diferentes do paciente pós-alta da UTI, depois na unidade de internação. Então, basicamente, e o principal na fase inicial é o desmame da ventilação mecânica. Aqui à direita a gente consegue observar um paciente pós-transplante pulmonar, aqui à esquerda, unilateral. Abaixo ali a gente consegue observar que esse paciente ele vai ter dreno de tórax, normalmente mais de um dreno, muitos acessos, muitas sondas, muitos drenos. Então, esse é uma foto e é uma imagem que traduz bem o pós-operatório imediato na UTI. Ali em cima a gente consegue ver o filtro e aquela traqueinhazinha branca que vai estar ligada, não aparece na foto, mas está ligada ao tubo e à ventilação mecânica. Então, esse paciente, tendo estabilidade tanto hemodinâmica, principalmente ventilatória, se ele tem condições do desmame da ventilação mecânica, ele vai sair da ventilação mecânica e ele vai ser estubado. Claro, sempre com bastante critério, isso vai ser muito bem avaliado, mas sabe-se que quanto menos tempo de ventilação mecânica para esse paciente, melhor. Então, sai o tubo o mais rápido possível. A gente sabe que isso é de extrema importância. E isso vai ser feito, claro, em ambiente de UTI. Também a gente vai trabalhar a mobilização precoce desse paciente. Aqui a gente consegue observar um paciente que está com dreno de tórax bilateral, provavelmente sentiu dor para se movimentar, ele está com incisão, ele está com acesso, mas é muito importante ele sair do leito. Então, mesmo ali com drenos e com muitos acessos, e é difícil essa saída do leito, mas ele, nesse caso, ele está fora do leito, ele saiu, e é muito importante essa mobilização precoce, essa saída do leito precoce. O que a gente vai trabalhar também é reexpansão pulmonar, ainda no ambiente de UTI. Então, aqui é um paciente realizando o EPAP, que é uma máscara que pode ser por máscara ou por bucal. Normalmente, em ambiente de hospital, a gente usa mais a máscara mesmo. É uma máscara acoplada no rosto, e esse paciente ele vai fazer força, ele vai ter que assoprar. A parte azulzinha de baixo da imagem, ali da máscara, tem uma válvula, e esse paciente ele tem que ter força para assoprar e para abrir essa válvula. E essa força vai causar uma pressão positiva no pulmão, que vai fazer aí a reexpansão do pulmão.
Então, isso é trabalhado bastante no ambiente de UTI, já ali na fase inicial, pós-extubação. Porque a gente sabe que um pulmão recém-transplantado, ele sempre vai ter indicação aí de reexpansão. Também a desobstrução pulmonar, muitas vezes esses pacientes acabam acumulando secreção no pulmão. Aqui, nesse caso, é um paciente segurando um travesseirinho ali nas incisões para não sentir tanta dor, e ele está tossindo. Sempre vai ser uma conduta que a gente sempre vai solicitar, é muito importante sempre pedir para o paciente tossir, tanto para avaliar a força de tosse, para avaliar se tem secreção, que às vezes a ausculta pulmonar é meio enganosa. Aqui a gente consegue observar, trouxe mais algumas imagens das incisões e dos drenos. A gente consegue observar aqui uma incisão bem extensa, uma incisão transversal de um transplante de pulmão bilateral. Ali à direita a gente consegue observar também os drenos, enfim, ali num transplante pulmonar unilateral. Isso tudo vai causar muita dor para esse paciente. Ele vai ter dor até para respirar fundo. Então, esse manejo da dor, ele é muito importante, porque a dor, ela causa um processo vicioso. Esse paciente, ele vai hipoventilar, ele vai respirar muito superficial, muito curtinho. Ele, pela dor, também vai ter uma hipomobilidade, porque dói para virar de lado, porque dói para sentar, porque dói para sair do leito, o que pode aí nos gerar esse paciente algumas complicações, principalmente pulmonares, como a telectasia. Se esse paciente ele não tem uma tosse tão eficaz e se a dor está interferindo muito na desobstrução desse pulmão, ele também pode evoluir aí a uma pneumonia, uma infecção ali do trato respiratório. Isso é uma complicação que a gente não quer, com certeza, no pós-transplante. Então, que a gente pode utilizar de alguns artifícios, digamos assim. Nesse caso aqui na imagem, eu trouxe a imagem de um catéter peridural, que é um catéter utilizado para analgesia desse paciente. Então, ele fica recebendo analgesia contínua. Esse catéter, ele normalmente é muito utilizado em pós-operatório de cirurgia torácica, no geral, e no pós-transplante, então, nem se fala, né? Ele é um aliado e ele é muito utilizado no pós-transplante. Para o manejo aí dessa dor, se o paciente ele não sente tanta dor, ele com certeza vai ser muito mais aderente ao tratamento. Ele vai aderir muito mais à reabilitação, principalmente. A reabilitação, a mobilização precoce, as terapias ali, tanto para reexpansão pulmonar, quanto para desobstrução. Ele vai tossir, e isso tudo aí vai, com certeza, me evitar a complicação, principalmente pulmonar pós-operatória. Então, esse paciente, em condições de alta da UTI, ele vai para a unidade de internação, e na unidade de internação ele vai continuar o protocolo de reabilitação. Ali no Dom Vicente, que é o hospital responsável por transplantes no geral, e muitas vezes esses pacientes pós-transplante pulmonar, eles fazem ali a recuperação no Hospital Dom Vicente. Se tem um protocolo, a gente utiliza um protocolo de 3 fases, e esse paciente ele vai evoluindo as fases conforme a sua evolução clínica. Então, se ele está tolerando bem a fase 1, que esse paciente vai caminhar no corredor até 100 metros e fazer exercícios apenas com peso corporal. A partir do momento que ele está desempenhando bem essa fase 1, ele vai para a fase 2, onde ele já caminha um pouquinho mais, ele até 200 metros, e os exercícios já não são apenas com peso corporal. Então, a gente utiliza halter, TheraBand, caneleira, ele já faz um treino de senta e levanta, então já é um nível mais intermediário. Se ele estiver bem nessa fase 2, ele vai para a fase 3, onde ele já caminha uma distância um pouco maior, acima de 200 metros, ele já começa a fazer exercícios na bicicleta ergométrica, que se tem uma salinha ali específica com a bicicleta. Também esse paciente vai para as escadas, realiza treino de escadas. Então, o ideal é que ele consiga desempenhar essa fase 3 e que ele vá desempenhando e realizando essa fase 3 até o momento da alta hospitalar. Aqui eu trouxe, então, os objetivos, que na unidade de internação continua o objetivo de reexpansão pulmonar e desobstrução pulmonar, mas a gente tem também ali um enfoque tanto no ganho de força muscular, quanto, claro, no retorno das atividades do dia a dia. Então, aqui eu trouxe umas imagens para ilustrar uma paciente pós-transplante pulmonar, utilizando ali
caneleira, utilizando halter, ali na escadinha realizando steps. Então, um atendimento, uma reabilitação com esse tipo de paciente, a gente pode adaptar. Se não tem halter, a gente usa garrafinha. Então, isso tudo pode ser adaptado. O importante é que esse paciente se mobilize, que ele saia do leito, que ele caminhe. O ideal é que se tenha realmente um protocolo, como esse que eu trouxe ali no slide anterior, para saber a evolução, a graduação e para saber realmente ter uma ideia de melhora desse paciente. O ideal é que ele vá para casa, então, subindo escadas, conseguindo fazer a bicicleta e consiga ter um maior retorno para as atividades de vida diária e o mais rápido possível. E a gente também vai continuar trabalhando, e depois que esse paciente for para casa também, ele vai continuar aí com os aparelhinhos. Normalmente os aparelhinhos já são deles, do pré-transplante. Normalmente eles usam EPAP, se tiver indicação eles usam shaker, que são aparelhos tanto para reexpansão quanto para desobstrução, para retirar as secreções do pulmão. Então isso a gente também continua utilizando na unidade de internação. A reabilitação pós-alta, ela é muito importante, ela é extremamente importante, porque não adianta esse paciente passar por toda a equipe, fez o transplante, fez a reabilitação pós-transplante no hospital, só que ele vai para casa e não faz mais. Então, ele vai ser orientado a continuar a reabilitação, seja na sala de fisioterapia lá no Hospital Pereira Filho, se ele é do interior, enfim, se ele é de outro lugar, ou pós-alta do Hospital Pereira Filho, ele deve continuar. Então, é atividade física aí para o resto da vida. Isso é uma coisa que o paciente, ele normalmente tem consciência da importância e ele já está bem orientado, assim, nesse quesito. Mas uma coisa que vocês podem estar se perguntando, assim, como que a gente vai reabilitar esses pacientes agora no período de pandemia? O que a gente vai fazer? Porque esse paciente, normalmente imunossuprimido, como é que ele vai para uma unidade que faz parte do hospital, e o Covid, a pandemia? Então, o que está surgindo e já está sendo bastante utilizado na Santa Casa é o serviço de telefisioterapia. Se esse paciente ele tem condições, claro, se ele tiver acesso à internet, ele tiver ali um computador, um tablet, às vezes até o celular, ele consegue seguir o acompanhamento, e eu acho isso muito legal, como as coisas elas se adaptam. Então, não é porque a pandemia, o paciente não pode sair de casa, claro, ele vai sair de casa o menos possível, mas ele vai continuar a reabilitação. Então, é muito importante, e principalmente para os pacientes aí pré-transplante, eles devem continuar a reabilitação, até porque se amanhã ou depois chegar o órgão, eles têm que estar na melhor condição física possível para receber o órgão e para depois ter um pós-operatório mais tranquilo e mais adequado. E para finalizar, então, trouxe essa imagem, que acredito que esse tipo de conversa, esse tipo de palestra tem um objetivo principal, assim, que é conscientizar, que é falar sobre a doação de órgãos. Então, a gente não tem como finalizar uma fala sobre transplante de pulmão e não trazer a importância de conversar com a família e não falar sobre a importância de deixar isso bem claro, porque todo mundo um dia pode precisar. Se um dia eu precisar, eu tenho certeza que eu vou aceitar um órgão de alguém. E a minha pergunta é, se um dia eu puder ser doadora, ou alguém da minha família puder ser doadora, por que eu não doaria se eu aceitaria? Então, acho que essa é a mensagem final. Gostaria de agradecer novamente ao convite e boa noite a todos.